Glória a Deus. Que a graça, a paz e a alegria do Senhor continue inundando o nosso coração nesta noite. Amém? Que presença. Que presença. A presença mais importante já está aqui neste lugar. E nós contemplamos essa presença. Que o nosso coração continue disponível para só ouvir o que Ele quer falar aos nossos corações. Que você não esteja aqui ouvindo a irmã Neudiane falando, mas que seja a voz do Espírito Santo de Deus soprando nos nossos corações, na nossa mente, no nosso ouvido. Que assim como eu peço que a minha mente esteja cativa ao trono dele, nesta hora eu peço também que a sua mente esteja aí cativa somente a esse trono poderoso, desse Deus que declaramos aqui, que é santo, lindo, maravilhoso, poderoso, que é o nome de Jesus. Nesta noite nós estaremos compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. O Senhor, quando veio à terra, Ele veio para pregar, ensinar e curar. E nós estamos aqui nessa caminhada aprendendo com Jesus, né? E eu me digo que quem sou eu para estar aqui neste lugar, neste altar? Mas é quando nós nos sentimos incapazes. É assim que o Senhor gosta de trabalhar. Porque é na nossa incapacidade. É quando nós reconhecemos que nós não somos nada. É que o Senhor, Ele fala, ei, é eu mesmo. Sou eu que estou no controle. E que possamos estar aqui em sintonia uns com os outros. Nós somos uma igreja, Batista Peniel, que tem grandes pregadores para a glória do Senhor, grandes homens e mulheres do Senhor que já subiram aqui a este altar para poder compartilhar da palavra. E aí a gente fica assim, né? Meu Deus do céu, o que é que eu vou caçar ali? Mas nem era pastor Jorge estar aqui não, viu? Mas ele está por aqui, a gente vai, viu, pastor? Vai recebendo aí, vai corrigindo aqui. Mas é isso, né? Nós estamos aqui para poder aprender juntos como a igreja do Senhor. E a palavra que Deus tem para nós hoje é uma palavra que o Senhor já tem falado, gritado ao nosso coração como igreja. E eu digo que quando eu me deparei, né, semana passada o Miguel trouxe aqui alguns pontos que nós vamos tratar hoje aqui. No domingo à noite, o Gabriel trouxe também alguns pontos que nós vamos tratar hoje aqui. E eu falei, pai, o que eu preciso fazer lá? Né? O Senhor já tem falado grandemente à igreja em pontos que estão se ligando. E aí eu lembro que quando o Gabriel trouxe a palavra de domingo à noite, referente aos discípulos, o preço de ser um discípulo do Senhor. E quando eu chego em casa, porque o Senhor já tinha me dado essa palavra durante a semana, aí eu falei, meu marido já pregou. Então, pai, manda outra aí, eu acho que não vai ser por aí não. E ali fui insistindo em oração com o Senhor, mas o Senhor disse, é essa palavra que você vai levar e compartilhar com os meus filhos hoje. Então, estamos aqui para poder, mais uma vez, aprender e ouvir e praticar aquilo que o Senhor quer liberar sobre nós nesta noite. O tema de hoje é: eis que se fez novas todas as coisas. Você crê num Jesus, num Deus poderoso, que faz novas todas as coisas? Amém? Glória a Deus. E é diante desse Deus, esse Deus que está aqui neste lugar, que nós tomamos posse disso. Mas aí a gente se depara hoje numa realidade de humanidade, de mundo, onde é tudo tão rápido, é tudo que é novo, mas que é novo que às vezes daqui a um mês atrás para nós não é novo mais. E aí vem e traz outra novidade, tecnologia aí avançando cada vez mais e a gente lidando com essa realidade de novo, de novidade. Eu quero novidade de vida, eu quero aquilo que é novo. Mas quando nós nos vemos na realidade de novo do Senhor, nós estamos dispostos mesmo a viver esse novo de Deus? Porque o novo de Deus é totalmente contrário ao novo que o mundo tem oferecido. E aí hoje nós vamos nos deparar, caminhar em alguns textos. Tenha liberdade com a sua Bíblia hoje.
O Data Show vai estar aqui à nossa disposição, mas folheie a palavra do Senhor. Ela vai estar gerando vida aí também no seu coração. E que você esteja marcando aquilo que você possa em casa depois meditar com mais tranquilidade. E vão ter 2 textos agora que a gente vai poder abrir aí. O primeiro deles está lá em João 3, de 1 a 5. É um diálogo de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. Um homem que nos ensinou que nessa conversa com Jesus, o Senhor trouxe palavras grandiosas ao nosso coração. Está lá em João 3, de 1 a 5. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Dai já colocou aí a mesma versão, né, Dai? Então vamos lá, João 3, de 1 a 5. Acompanhe aí na sua Bíblia. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais sacerdotes dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao... Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí eu volto para esse detalhe que tem aí nesse início de texto, que diz que Nicodemos era um principais dos judeus, ele era um fariseu, mas ele já tinha visto que Jesus era um mestre. Mesmo ele, diante de tantos outros que não tinham enxergado, estava vendo o que Deus fazia, mas não tinham ainda enxergado quem era Jesus. Esse homem, ele já tinha visto que Jesus, ele era um mestre. E aí a gente vai para um segundo texto, para testificar sobre esse nascer e viver de novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Isso aí. Abre aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo quando nós reconhecemos e recebemos o Senhor na nossa vida. E aí a gente volta para aquela nova realidade, aquela realidade que nós comentamos aí no início. Nós estamos dispostos a viver o novo do Senhor na nossa vida? Ou nós estamos acostumados a viver a realidade de novo que tem estado diante de nós, que é aquilo que o mundo nos oferece? Com o decorrer, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Então, diante desse pouco aí que nós lemos, nós entendemos que é necessário receber verdadeiramente o novo de Deus. E aí você pode se perguntar, mas que novo é esse? Por que é algo novo? Se tem novo, lógico que existe velho, né? Então, se tem algo novo, nós precisamos entender que novidade é essa, que novo é esse, para que eu precise me posicionar, abandonar a velha natureza para poder viver o novo do Senhor. Nós ouvimos aqui no domingo uma palavra que o Gabriel trouxe referente ao preço de ser discípulo. Foi uma palavra na qual nos confrontou de maneira assim bem clara. E ele trouxe à memória uma realidade que nós entendemos e já vivemos, aprendemos às vezes até na salinha do Ministério Infantil, e a gente caminha ouvindo, aprendendo sobre isso, que é o princípio de todas as coisas. O Senhor, Deus, nos criou
nos colocou em um lugar todo preparado, todo pronto, lindo, um jardim na qual eu e você queria estar ainda. E aí o Senhor preparou ali todas as coisas, planejou tudo, trouxe Adão e Eva depois para poder dar nome às coisas. Estava tudo muito bom, tudo muito lindo. E foi uma pergunta que o Gabriel até fez quando aconteceu a queda. Será que eu e você faríamos diferente talvez do que Eva e que Adão fizeram? Que hoje a gente olha para trás, olha para eles, né? Eu já falei muito isso. Eva, quando eu te encontrar, essas dores que essas mulheres passam, tantas coisas que vivemos aqui, né? A gente às vezes brinca nesse sentido. Mas quando a gente para pensar mesmo, será que eu faria diferente do que Adão e Eva fez? E aí nós entendemos que o Senhor, ele andava ali, em comum acordo, ou buscando todos os dias ouvir o que Adão e Eva tinham para dizer. O que foi? Como foi o seu dia? O que aconteceu? Então, estamos aqui, vamos conversar. Mas aí veio o pecado e fez um afastamento total, completo, sem escolha. Deus, ele não tem parte com o pecado. Então, naquele momento, o Senhor precisou, de maneira sem saída, se afastar totalmente dessa criação perfeita que ele tinha feito. E aí a humanidade começou a caminhar com o peso de pecado, separação completa do Deus da criação, daquele que tinha feito todas as coisas para nós, com alegria, para que vivêssemos em comunhão com Ele constante. Daí, no momento dessa queda, houve esse afastamento. Mas Deus, ele nunca desiste de nós. Deus, ele não desiste de nós. Não é à toa que eu e você estão aqui nessa noite. Porque a graça do Senhor nos alcançou. E quando nós olhamos para essa realidade de que Deus nunca desiste de nós, aí vem quando ele vem e prepara um plano perfeito. Perfeito, que foi enviar Jesus, esse Jesus que nós cantamos aqui. Nome que é sobre todo o nome. Esse plano perfeito que veio para ligar novamente, para termos a oportunidade de sermos ligados, de termos novamente ligação com Deus. Jesus, ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode fazer com que nós deixemos essa natureza de pecado e nos aproximemos novamente de Deus. O Deus da nossa criação, mas que não se apresenta para nós só como Deus criador. Ele se apresenta para nós como um Deus senhorio, mas como um Deus Pai também. Que nos resgata, que não desiste da nossa vida e que nos busca o tempo todo para estarmos aí caminhando junto com eles. E aí esse resuminho aí, né, que nós trouxemos aqui, referente a essa queda, o motivo do pecado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Romanos 3, 23 e 24. Que tem um resumo bem claro aí sobre isso que nós lemos, que nós falamos aqui. Porque nós precisamos testificar tudo na palavra do Senhor. Romanos 3, 23 e 24. Amém? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas antes disso, quando nós falamos de Jesus, que Deus, com um plano perfeito, enviou Jesus, seu único filho, aquele que se tornou por um tempo aqui, nesse tempo, como homem, santo e homem, vivendo aqui nessa terra, passando por situações na qual nós passamos também. E aí Jesus, ele diz que, na sua palavra nos confirma, que Deus amou o mundo de tal maneira, mas foi de uma maneira tão grande, ao ponto de não desistir de nós, que ele vem, envia Jesus e a todo aquele, nós que cremos nesse Jesus poderoso, a gente não vai perecer.
Amém? Mas que tenhamos nele a vida eterna. Mas aí no versículo 17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não enviou Jesus para que Jesus viesse aqui liberar só julgamento sobre nós. Deus enviou Jesus para que através dele todos fossem salvos. Todos. Todos. Eu e você estamos inclusos nisso. E muitos aí fora também estão inclusos nesse todos. E que a minha vida, que a sua vida, que já foi alcançada pelo Senhor, nós temos decidido viver esse novo de Deus, que aí a gente vai caminhar aqui e vai entender sobre esse novo, para poder ir aí a este mundo e dizer para eles: ei, essa graça também é liberada sobre vocês. Venha fazer parte da mesa do Senhor. Essa graça é liberada sobre todos nós. E aí nós precisamos nos deparar naquele olhar e falar: quem era eu? Naquele tempo onde a graça do Senhor, eu ainda não conhecia essa graça. Quem era Neudiane? Quem era Viviane? Quem era Sônia? Né, irmã Sônia? Quem era Débora? Quem era Bianca? Quem éramos nós? Antes dessa graça, liberada sem merecermos. Eu e você não merecíamos ela. Mas pelo Senhor nunca desistir de nós. Ele planejou novamente todas as coisas. E essa graça nos alcançou. E aí nós lemos aí em Romanos, né, 3, 23, 24, que deixa claro para nós que nós somos pecadores, estávamos, e aí a humanidade está desligada de Deus, e temos um destino de condenação eterna. É entender que enquanto a graça do Senhor ainda não tinha me alcançado, eu ia para aquele lugar onde é de dor, de ranger de dentes por toda a eternidade. Às vezes nós olhamos e pensamos na nossa vida como esse tempo na qual nós vivemos aqui. Só que esse tempo que vivemos aqui é que determina o final da nossa vida. Que é um tempo de eternidade que é incontável. Nós não temos noção de entender como é o tempo de eternidade. E aí, às vezes, nós deixamos a vida passar, recebemos essa graça, mas não queremos renunciar o nosso velho eu. Aquilo que eu vivia, praticava, caminhava antes da graça do Senhor me alcançar. Mas aí eu quero continuar carregando essa velha vida comigo. O Senhor, Ele vem, libera Jesus, eu reconheço e recebo Jesus na minha vida como meu Senhor e meu Salvador, na qual Ele determina através disso, o reino do Senhor está aqui. E quando a gente lembra de João Batista, né, nós vemos aí e folheamos a Bíblia, entendemos o que João, o primo de Jesus, ele pregava antes de Jesus chegar no ambiente. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. E aí logo em seguida Jesus vem e fala a mesma coisa. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está aqui. Arrependei-vos, palavras de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E nesta noite, neste tempo que nós estamos vivendo, a mensagem, ela é a mesma. E ela precisa ser a mesma. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está aqui. Nós precisamos renunciar, deixar, abandonar, para que a gente tenha acesso a esse reino de Deus. E quando eu tenho acesso e tomo posse desse reino,
aí sim, verdadeiramente, eu consigo ir aí, ir lá fora, e alcançar para a glória de Deus outras vidas, para que elas tenham acesso a esse reino de Deus. E vamos testificar aí essa palavra, né, que nós vimos referente a João, que João falou, que Jesus falou, em Mateus 4,17, Jesus fala, e voltando um pouquinho, Mateus 3, se eu não me engano, isso. Mateus 3, João Batista fala, logo em seguida em Mateus 4, o próprio Jesus, ele fala isso para nós. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está aqui. Nós precisamos reconhecer e receber esse reino. Quantas vezes eu digo que eu já vivi como se esse reino, ele não fosse para esse tempo. Como se Jesus tivesse vindo a este mundo, estabelecer o reino dele, mas com o pensamento só lá na eternidade. Não sei se você já viveu isso, mas eu já pensei muito sobre isso. Não, o reino de Deus não é aqui. Como que o reino de Deus vai ser estabelecido aqui nesse mundo, onde só tem dor, onde só tem sofrimento, onde as coisas fogem do controle? Mas não. Quando o reino de Deus, quando eu e você reconhece o senhorio do Senhor, recebe o Senhor como Salvador da nossa vida, o reino dele chega para mim e para você. Quantos aqui nesta noite já receberam esse reino do Senhor? Amém? O reino do Senhor já está aqui para nós. Esse reino está para nós hoje. E aquilo que vivemos, esse reino, aqui, reino terreno, aquilo que é feito no céu, seja feito na terra. O reino do Senhor é estabelecido em nós, aqui na terra, quando nós o recebemos como Salvador. Mas é esse reino que vivemos aqui que vai determinar se viveremos a promessa do reino na eternidade. E nós olhamos para esse reino terreno como se não fosse necessário vivê-lo de maneira plena. E aí, quando nós recebemos o Senhor como Salvador da nossa vida, a gente precisa entregar totalmente a nossa vida diante do Senhor. Não é só diante do Senhor, vindo aqui e se rendendo a Ele. É importante, como é importante isso aqui, mas é dia a dia. Às vezes nós achamos que tomamos uma decisão diante do Senhor, publicamente diante da igreja, recebi o Senhor na minha vida, o Espírito Santo habita em mim, porque nós, quando reconhecemos e recebemos o Senhor como o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo vem e nos cela. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Só que essa caminhada de reino é todos os dias. A caminhada de arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus é todos os dias. A renúncia é todos os dias. Porque nós vivemos uma realidade onde a nossa carne é que dominava. O eu é que falava. O ego, aquilo que eu quero, a minha vontade é que prevalecia. Mas quando nós recebemos o reino do Senhor, é a vontade dele, o querer dele, o viver dele, que precisa ser substituído pelo nosso. E aí eu te trago esse pensamento. Você tem buscado substituir o seu reino pelo reino de Deus? Eu e você temos buscado deixar a velha natureza para viver o novo do Senhor inteiramente na nossa vida? E quando nós nos deparamos com essa realidade de uma igreja que quer a cada dia sair desse ambiente, precisamos sair daqui para poder ir lá fora, resgatar vidas para o Senhor. Mas como que eu vou sair desse ambiente se eu não deixei ainda a minha velha natureza, a minha velha vida? Eu ainda tenho carregado pecados de estimação comigo.
Ou às vezes tenho colocado ídolos no lugar do Senhor. Como é possível o novo inteiro de Deus fazer parte da nossa vida se nós não abrirmos mão da minha vontade, do meu querer, daquilo que eu desejo, daquilo que a minha carne grita? Quando nós recebemos o Senhor, meus amados, como Salvador da nossa vida, é só Ele que comanda. O Senhor, Ele não divide esse domínio sobre nós como filhos amados, que se coloca à submissão de um Deus poderoso. Ele não divide com nenhuma outra coisa. E aí nós vamos ler aí sobre esse ponto referente à renúncia. Abre lá em Tito 3, de 3 a 5. Tito 3, de 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Tito 3, de 3 a 5. Pois nós também, outrora éramos nércios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós éramos assim. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós éramos tudo isso aqui que nós lemos antes: desobedientes, desgarrados, escravos da paixão, ligados aos desejos da nossa carne. Mas quando o Senhor, Ele nos alcança, que o Espírito Santo dEle vem e habita em nós, Ele quer estabelecer o reino dEle na nossa vida. E aí nós precisamos abrir mão, vamos deixar dia a dia, renunciar dia a dia, para que esse novo do Senhor venha a ser estabelecido na nossa vida. E aí aqui a gente consegue ver algumas características dessa velha natureza, né? Desse velho viver e o novo viver em Cristo. Algumas características desse velho homem. Entra aí, como já foi lido, rebeldia. Nós não queremos ser submissos à vontade de Deus. O ego elevado é aquilo que eu quero. Eu sou o centro. O que o mundo tem pregado para nós hoje? Ei, não se importa com o outro, não. É você. É a sua vontade que precisa prevalecer. É aquilo que você quer. Você pode ser o que você quiser. Não, amor ao próximo? Não, isso é balela. Isso aqui é coisa antiga. É você que importa. E isso é o que a nossa velha natureza luta. E vem aí, sendo gritado o tempo todo para que isso entre na nossa mente. E a gente tome posse disso. E aí vem referente à maldade, à escravidão da carne, adultério, idolatria. E aí vem a idolatria, a gente olha a idolatria como só imagens na qual nós temos em casa, ou não, adoro ali, não, deixei isso eu não vivo mais. Não, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar do Senhor na nossa vida. O meu filho tem tomado o lugar do Senhor na minha vida? O meu esposo, o meu casamento tem tomado o lugar do Senhor na minha vida? A minha faculdade tem tomado o lugar do Senhor na minha vida? O meu trabalho, aquilo que o Senhor me deu, porque nada é nosso, tudo é dele, tem tomado o lugar do Senhor na minha vida? Inimizades, invejas, bebedeiras. Semana passada tem umas 2 semanas, foi logo depois do ano novo. Eu estava conversando com uma pessoa
E ela falou assim para mim: ah, Neude, menina, mas será que faz tanta diferença? Tem algum problema? Agora que, né, eu estou caminhando com Jesus, mas eu sentar ali na minha casa, tranquilinha, sem ninguém vendo, e tomar um golinho de cerveja, porque era algo, menina, que eu tinha costume, né, quando eu vivia lá no mundo, e aí eu estava pensando, se não teria, não, ninguém vai estar vendo, eu vou estar aqui na minha casa, vou ali comprar e bebo aqui, ou a mesma coisa, o vinho. E aí eu falei: você mesmo já respondeu a sua pergunta. Você vivia isso. Essa era uma prática que você tinha. Você quer continuar vivendo as práticas antigas, vivendo um novo com Deus? Eu falei: eu acho que eu nem preciso te responder isso. Então, às vezes nós queremos viver aquilo que o Senhor tem de novo para nós, recebemos esse reino, mas não queremos renunciar àquilo que nos prendia à velha natureza, nos prendia ao mundo. E isso, meus amados, muitas vezes as pessoas, né, chegam na igreja e tem essa dúvida: o que é pecado? O que não é pecado? Ah, fazer tal coisa é pecado? Ou, não, mas será que é? E às vezes nós ficamos buscando o que é pecado. Mas é muito mais importante saber o que agrada o coração do Senhor. O que eu e você tem feito, tem buscado fazer para agradar o coração daquele que nos resgatou. Então, tem situações, e aí nós estamos aqui nos deparando com, às vezes, mas isso aqui já foi dito uma semana atrás. Ou talvez isso aqui já foi dito há 2 dias atrás. Por que será que o Senhor está falando conosco mais uma vez sobre isso? O Senhor tem nos chamado para um conserto diante dEle. Deus quer de nós verdadeiro. Quer de nós inteireza de coração. Quer de nós discípulos que se levantam como discípulos do Senhor, vivendo verdadeiramente a renúncia na vida e buscando caminhar, entender e receber e mudar o novo do Senhor para nós. Não vale a pena abrir mão do novo para se lembrar do velho. Não vale a pena abrirmos mão de receber o novo que Deus tem para nós, ligados lá no velho. Enquanto nós não deixarmos o velho, enquanto nós não abandonarmos essa natureza que tenta nos parar, nós não experimentaremos a novidade de vida que Deus tem para nós todos os dias. E aí, quando a gente quer saber, né, ok, né, velha natureza, entendi aí o que eu era, como é que eu faço para substituir isso aí? Deus tem tudo guardado e reservado de maneira clara para nós através da palavra. E aí a gente consegue ver isso lá em Gálatas 5:22. Nós estudamos no ano passado todas essas características do fruto do Espírito. E aí, quando nós nos deparamos com a velha natureza, entendemos, mas o que eu preciso buscar para poder viver o novo do Senhor? É buscando esse fruto. Gálatas 5:22. É do 22... Deixa eu lembrar aqui. Do 22 ao 25. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando nós recebemos do Senhor essa palavra, nós entendemos que
nós precisamos alimentar algo. O que eu e você tem alimentado? Nós temos alimentado a nossa carne, que vai viver essa velha natureza, que não vai conseguir se desprender, porque essa natureza nós temos, nós nascemos com ela, natureza de pecado, natureza de condenação. Mas quando nós recebemos Jesus como Salvador, quem começa a habitar em nós? Espírito Santo de Deus. E aí, nós temos com o Espírito Santo de Deus, porque só é possível com Ele. Quantas vezes você já ouviu de alguém: não, eu não posso não, moça, receber o Senhor, ir para a igreja, porque tem um monte de coisa que eu preciso consertar na minha vida? Quem talvez já tenha ouvido isso? Né? A gente vai ali, fala de Jesus para uma pessoa, e vou resolver um negócio aqui primeiro, para depois eu ir lá e tomar uma decisão diante de Deus. Impossível. Sabe por quê? Sozinhos, a nossa carne, a gente não consegue. É só possível haver transformação na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. A nossa carne, a nossa natureza nunca vai permitir que a gente venha e mude de vida. Mas através da posição, da decisão de receber o Senhor e com Ele, todas as coisas são possíveis. Se houver ainda algo na sua vida que você acha que é impossível, com Deus, com o Espírito Santo que habita em você, não é impossível. Quando nós, muitas vezes, recebemos o Senhor, não alimentamos o Espírito, vivemos caminhando na carne, nós estamos dizendo para Deus que para Ele as coisas não são possíveis. Quantas vezes nós lemos, falamos isso, para Deus tudo é possível. Mas quando eu não me posiciono, quando eu não tomo posse daquilo que me prendia, da carne que me prendia, e que agora tenho o Espírito Santo habitando em mim, e ainda fico, né, naquele olhar de saudosismo, de saudade daquilo que praticava, nós estamos dizendo para Deus que para Ele as coisas não são possíveis. Então, que nesta noite nós possamos tomar posse de que todas as coisas são possíveis no nome do Senhor. Se tem algo na sua vida ainda que precisa ser deixado, lembre-se disso. Sozinho você não vai conseguir. Mas se você convidar, alimentar, dizer, se prostrar diante dessa presença, Espírito Santo de Deus, que está habitando em mim, me ajude. Mude isso em mim. Tire isso de mim. Afaste isso de mim. No poder que há no nome dEle, todas as coisas são possíveis. Nós precisamos tomar posse daquilo que lemos, tomar posse daquilo que ouvimos. Mas só conseguiremos viver realidade de mudança se nos colocarmos diante dessa presença, submissos a essa vontade e conhecendo essa vontade. Quantos de nós, às vezes, chega no início do ano, saímos de 2023, entramos em 2024, e aí no primeiro dia do ano fala: eu vou mudar de vida. Não dá para fazer as coisas que eu estava fazendo antes, não. Precisa haver mudança, 2024 tem que ser diferente. Me avisa da hora aí, marido. 2024 tem que ser diferente. Mas aí, chega dia 1, passa dia 2. Eu tinha que ler a palavra. Não, mas eu preciso resolver tal coisa. Eu tinha dito que ia ter um tempo de oração com o Senhor. Vixe, mas o menino está chorando, tem que pagar a conta. E aí, as coisas não vão mudar. A partir do momento que nós só pensamos em mudar, mas não decidimos mudar, as coisas elas vão continuar da mesma maneira. E o Senhor está nos falando aqui nesta noite: ei, comigo todas as coisas são possíveis.
Comigo, me convide para aquilo que você precisa mudar. Comigo, todas as coisas são possíveis. Vamos, chegou o tempo de nós abandonarmos aquilo que tem impedido de vivermos verdadeiramente o novo do Senhor para nós. O Senhor, Ele não vai liberar novo sobre as nossas vidas enquanto tivermos ligados ao velho. E aí nós nos deparamos com aquele texto, se eu não me engano é em Mateus, sobre odres novos, vinho novo. Não é possível colocar vinho novo em odres velhos. Se o seu coração ainda está ligado ao passado, se a sua alma ainda está saudosa pelaquela vida que você vivia lá atrás, o Senhor, Ele não vai liberar sobre nós o novo dEle. O novo do Senhor, Ele é completo. O Senhor, Ele vem passando novo e mudando todas as áreas da nossa vida na qual nós entregamos para Ele. O Senhor, Ele não quer mudar a minha relação com meu marido e não mudar a minha relação com os meus filhos. O Senhor, Ele não quer me dar um emprego novo na qual eu possa ser bênção dEle para outras vidas e deixar algo ali que não precisa ser consertado. O Senhor, quando Ele vem, quando o senhorio do Senhor vem sobre nós, Ele vem nos mudando e liberando o novo por completo. Você quer receber o novo completo do Senhor na sua vida? Amém? Vamos nos posicionar. Vamos tomar atitudes de mudança para que o novo do Senhor, Ele venha. E aí, para finalizar, a proposta desse ano, que nós já ouvimos falar para a igreja em 2024, é uma igreja atuando lá fora. É sair aqui desse ambiente que é confortável, desse ambiente na qual aqui eu sou quem eu quero. Ou aqui eu consigo dizer que eu sou tal jeito. E a realidade lá fora às vezes é outra. Só que para nós sairmos dessa realidade de dentro deste ambiente, para alcançar vidas lá fora, nós precisamos mudar o nosso eu. A nossa velha natureza não vai ter condição de ir lá fora e alcançar vidas para Jesus. Sabe por quê? Porque a nossa própria natureza, ela vai jogar na nossa cara que eu não tenho autoridade para isso. E aí eu me deparo naquela questão. Talvez eu possa ter a oportunidade de poder levar uma palavra, ou você, outra irmã, numa escola, para um grupo de mulheres, falando de família, falando de cuidado, de relacionamento com filhos. Mas se eu não tiver prioridade nisso, verdade nisso, não vai adiantar nada. Se eu tiver que ir lá fora, falar sobre pureza sexual e estiver vivendo uma vida impura diante do Senhor, não vai ter crédito aquilo que a gente vai falar. Se talvez homem, você que esteja vivendo um relacionamento de ministério de homens, vivência querendo testemunhar para outros amigos aí fora, mas se você não tiver vivência de fidelidade com a sua esposa em casa, ou tiver abrindo mão dessa pornografia porca, me desculpe a palavra, nós não conseguiremos ganhar almas para Jesus. Se talvez eu sentar numa roda de mulheres e não mudar a minha linguagem, eu não vou conseguir alcançar almas para Jesus. Se talvez você que está aí num grupo de WhatsApp, compartilhando figurinhas, ou perdendo horas e horas na madrugada, vendo aquilo que não é lícito com a sua esposa em casa, nós não conseguiremos alcançar almas para Jesus. Então o Senhor nos chama para um conserto. O Senhor nos chama para uma mudança real
de vida. Eu e você precisamos diariamente. Às vezes nós achamos que quando uma pessoa vem aqui e recebe o Senhor como Salvador, é um passe de mágica que acontece na vida dela. Não é verdade isso, meus queridos. Não é um passe de mágica. Eu já vi muito sobre isso. Fulano agora aceitou Jesus, aí chega a semana que vem aconteceu uma situação. Não tinha aceitado Jesus lá, e aí agora aconteceu isso de novo. Vida com Deus, receber o Senhor na nossa vida é dia a dia. Nós não nos vamos nos prender à queda e levanta. Caio e levanto. Não é sobre isso. É sobre entender que a renúncia é diária. O sacrifício diante do Senhor é diário. A transformação de vidas que estão chegando a este lugar para a glória do Senhor precisa sim de pegarmos nas mãos dessas pessoas. Muitas delas nunca viveram realidade de Cristo. Muitas delas nunca viveram realidade de igreja. E precisa de mim e de você, para que ela comece a se alimentar. Se alimentar dessa verdade, que é a verdade que liberta e que transforma, para que ela tenha condição de relacionamento com Jesus, dia a dia, para que ela comece a caminhar sozinha e daqui a pouco alcançar outra vida. E a roda continua. Então, que nesta noite, o nosso coração se volte para Jesus em conserto. Que você tenha, que eu tenha esse tempo com o Senhor de livre acesso. O véu se rasgou. Eu e você temos livre acesso ao trono do Senhor. Eu e você temos livre acesso a conversar com Jesus. Espírito Santo, muda em mim. Espírito Santo, muda, transforma, me liberta. Faça o teu mover em mim. Nós temos acesso a isso. E quanto tempo nós viveremos achando que isso é algo distante de nós? Quanto tempo viveremos achando que o relacionamento com o Senhor é algo que não é possível? Nós temos um Deus de perto. Nós temos um Deus que teve o plano perfeito de enviar Jesus, de levar Jesus novamente e deixar conosco o Espírito Santo dele habitando em nós. E esse Espírito Santo que habita em mim e em você, ele só terá voz se eu e você o alimentarmos. Queremos que a carne seja mortificada? Vamos alimentar o nosso espírito. Não queremos ouvir e dar vazão ao que a carne tem pulsado em nós? Vamos alimentar o nosso espírito. Nosso espírito precisa ser fortalecido através da palavra, através da oração e da renúncia e sacrifício com Jesus. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. É a palavra que me confrontou. É a palavra na qual eu falei: Deus, mas levar isso para a igreja? O Senhor está falando isso comigo? Se o Senhor falou, é porque tem algo em nós que precisa ser moldado. E que nós possamos nos colocar nessa submissão, dessa presença, dessa vontade, desse Pai que cuida de nós e que veio ao mundo não para condenar. Olha o que nós lemos na palavra. O Senhor Jesus veio a este mundo para que todos pudessem ser salvos. E que eu e você possamos nos posicionar como homens e mulheres e crianças, porque eu creio que o Senhor vai fazer uma reviravolta no meio das nossas crianças. Para a glória do Senhor. Nós veremos sim, para a glória dele, crianças rendidas verdadeiramente aos pés do Senhor. Aquilo que o pastor profetizou, que nós teremos aqui mais 100 crianças, são crianças rendidas a Jesus. Não serão somente crianças que vão encher o berçário, a salinha do Ministério Infantil, a sala dos juniores, não. Vão ser crianças, pastor, eu creio nisso,
que estarão verdadeiramente vivendo relacionamento com Jesus. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos fazer mudança de vida, para que essa mudança alcance a nossa casa, alcance os netos, alcance os vizinhos, alcance aqueles que têm trago, para a igreja. Viviane e irmã Nitinha, que vive essa realidade de trazer outras crianças. Então, que nós possamos viver a dependência, alimentando o Espírito, para que o novo do Senhor seja completo e real na nossa vida. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Não sei se vai ter aqui, alguém vai dar uma palavra? Não? Vai? Que você possa aí abaixar sua cabeça nesse lugar. E que essa palavra que foi liberada sobre nós possa gerar mudança, transformação no nosso coração. E que possamos nos posicionar e fazer diferente daquilo que temos vivido nesse tempo. Uma oração silenciosa. Deus abençoe.